Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Seção 8. Princípios diretrizes na educação. Capítulo 35. Influência da percepção. Uma lei nos mundos intelectual e espiritual. É lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. A contemplação do mal corrompeu os antediluvianos. Contemplando o mal, tornaram-se os homens transformados na imagem deles, até que Deus não mais pôde tolerar sua impiedade e foram arrebatados pelo dilúvio. Mudados para melhor. Olhando para Jesus, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes torna-se-nos um instinto natural. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. Mudados para pior. É ao contemplar que somos transformados. Em negligenciando os preceitos sagrados nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade de seu caráter e atraindo o espírito do povo aos ensinos e teorias humanos, que de estranho poderá haver no consequente declínio da viva piedade da Igreja? Diz o Senhor: a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2, verso 13. A vida é transformada pelo ver. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. O coração previamente ocupado com a palavra de Deus é fortalecido contra Satanás. Os que tornam a Cristo seu cotidiano companheiro e familiar amigo sentirão que os envolvem os poderes de um mundo invisível e, olhando para Jesus, se tornarão assemelhados à sua imagem. Contemplando, tornam-se transformados segundo o modelo divino. O caráter se lhes torna abrandado, enobrecido e dignificado para o reino celestial. Percepção seletiva. Deus não deseja que ouçamos tudo que existe para ser ouvido, nem vejamos tudo que existe para ser visto. É grande bênção fechar os ouvidos para que não ouçamos e os olhos para não vermos. Nossa maior ansiedade deve ser a de ter clara visão para discernir nossas próprias faltas e ouvido ligeiro para apanhar todas as instruções e repreensões necessárias, a fim de que, por nossa desatenção e descuido, não as deixemos escapar e nos tornemos ouvintes esquecediços, em vez de cumpridores da obra. Manter alerta as faculdades da percepção. Se sois chamados a uma reunião conciliar, perguntai a vós mesmos se vossas faculdades perceptivas estão em condições adequadas para pesar a evidência. Se não estiverem em condições apropriadas, se vosso cérebro estiver confuso, não tendes o direito de tomar parte na reunião. Sois irascíveis? É vosso temperamento doce e fragrante, ou é tão agitado e desagradável que sereis levados a tomar decisões precipitadas? Tendes a sensação de que gostarias de lutar contra alguém? Então não vades à reunião, pois se fordes, por certo desonrareis a Deus. Pegai um machado e cortai lenha, ou empenhai-vos em algum exercício físico até que vosso espírito esteja brando e facilmente acessível a rugos. Justamente tão certo como vosso estômago está causando perturbação no cérebro, vossas palavras criarão perturbação na assembleia. Mais tormento é causado por distúrbios digestivos do que muitos reconhecem. A percepção influenciada por hábitos físicos controlados pela consciência. Os que desejam possuir espírito claro para discernir os planos de Satanás devem ter os apetites físicos sob o domínio da razão e da consciência.
A ação moral e vigorosa das mais altas potências da mente é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E o vigor e fraqueza da mente têm muito que ver com nossa utilidade no mundo e nossa salvação final. O exercício melhora a percepção. O cérebro e os músculos devem ser proporcionalmente exercitados se quer manter a saúde e o vigor. A juventude pode, então, pôr no estudo da palavra de Deus saudável percepção e nervos bem equilibrados. Terão pensamentos sãos e poderão reter as coisas preciosas tiradas da palavra. Digerir-lhe-ão as verdades e, em resultado, terão energia mental para discernir o que seja verdade. Depois, segundo exigir a ocasião, podem dar a todo homem que lhes pedir a razão da esperança que neles há, com mansidão e temor. A perfeição maior aumenta a percepção. Quanto mais o homem se aproxima da perfeição moral, mais acentuada é sua sensibilidade, mais aguda a percepção do pecado e mais profunda a simpatia para com os aflitos. A tristeza obscureceu a percepção de Maria. Então ela se voltou para se afastar mesmo dos anjos, pensando em encontrar alguém que lhe dissesse o que fora feito com o corpo de Jesus. Outra vez a ela se dirigiu. Mulher, por que choras? Quem buscas? Através das lágrimas que lhe empanavam os olhos, Maria viu a figura de um homem, e pensando que fosse o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Percebeu a Jesus por sua voz. Mas então, em sua voz familiar, lhe diz Jesus: Maria. Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se viu diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria esqueceu que ele fora crucificado. Saltando para ele como para abraçar-lhe os pés, disse ela: Rabone. Condescendência com apetite amortece as faculdades perceptivas. O Redentor do mundo sabia que a contemporização com o apetite estava causando debilidade física e amortecendo as faculdades perceptivas, de modo a não poderem discernir as coisas sagradas e eternas. Ele sabia que a condescendência própria estava a perverter as faculdades morais e que a grande necessidade do homem era a conversão, de coração, espírito e alma, da vida de condescendência própria a outra de abnegação e sacrifício. O pecado obscurece a percepção. É o pecado que nos obscurece a mente e enfraquece as percepções. À medida que nosso coração é expurgado do mal, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, iluminando-lhe a palavra e refletindo-se na face da natureza, declará-lo-á mais e mais amplamente misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, verso 6. Em sua luz veremos a luz, até que a mente, o coração e a alma sejam transformados à imagem de sua santidade. Obscurecidas as faculdades perceptivas. O orgulho, amor próprio, egoísmo, ódio, inveja e ciúme têm obscurecido as faculdades perceptivas. Como Cristo enfrenta as percepções obscurecidas pelo pecado. Cristo desceu para tomar sobre si a natureza humana, a fim de que alcançasse a cair a raça humana, erguendo-a. Mas a mente dos homens tornara-se obscurecida pelo pecado. Suas faculdades achavam-se entorpecidas, de modo que não discerniam seu caráter divino sob a roupagem da humanidade. Esta falta de apreço de sua parte era um obstáculo à obra que ele desejava realizar por eles. E para dar força aos seus ensinamentos, ele muitas vezes se achou em necessidade de definir e defender sua posição. Referindo-se ao seu caráter misterioso e divino, ele procurou dirigir-lhes a mente para uma cadeia de pensamento que seria favorável ao transformador poder da verdade. Servia-se também das coisas da natureza que lhes eram familiares, para ilustrar verdades divinas. O solo do coração era assim preparado para receber a boa semente.
Fazia os ouvintes sentirem que os seus interesses eram identificados com os deles, que seu coração palpitava em correspondência com o deles, em suas alegrias e suas tristezas. Ao mesmo tempo viam nele a manifestação de poder e excelência muito superior aos possuídos por seus mais honrados rabis. Os ensinamentos de Cristo eram marcados por uma simplicidade, dignidade e poder, até aí desconhecidos deles, e sua involuntária exclamação era: jamais alguém falou como este homem. O povo ouvia-o de bom grado. Paixões não controladas prejudicam as faculdades perceptivas. As paixões inferiores devem ser estritamente vigiadas. As faculdades perceptivas são mal empregadas, terrivelmente mal empregadas, quando se permite que as paixões corram desenfreadas. Quando se condescende com as paixões, em lugar de circular por todas as partes do corpo, aliviando assim o coração e purificando a mente, é o sangue atraído em quantidade excessiva para os órgãos internos. Como resultado, vem a doença. Não pode o homem ser sadio até que o mal seja notado e corrigido. A mente pode ser educada de modo que aceite o pecado. Uma longa operação preparatória desconhecida ao mundo tem lugar no coração, antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode de tal maneira conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava tornar-se-lhe agradável. As faculdades tornam-se joguetes do inimigo. Deus não dá ao homem permissão de violar as leis de seu ser, mas cedendo às tentações de Satanás para condescender com a intemperança, o homem põe as mais elevadas faculdades em sujeição aos apetites e paixões animais. Quando estes adquirem a ascendência, o homem criado um pouco menor do que os anjos, com faculdades susceptíveis do mais alto desenvolvimento, entrega-se ao domínio de Satanás. E ele obtém fácil acesso aos que se acham escravizados ao apetite. Devido à intemperança, uns sacrificam a metade, e outros 2/3 de suas faculdades físicas, mentais e morais, tornando-se joguete do inimigo. Conselho a uma pessoa que, sem razão, se julgava ofendida. A irmã D tem se enganado em alguns pontos. Ela tem pensado que Deus a tenha instruído em sentido especial, e ambos vocês têm crido e agido de acordo. O discernimento que ela julgava ter em um sentido especial é um engano do inimigo. Ela é por natureza ligeira para ver, ligeira para compreender, ligeira para antecipar, e é de natureza extremamente sensível. Satanás tem se aproveitado desses traços de caráter, levando cativos a vocês ambos. Irmão D, você é um escravo de Satanás há já bastante tempo. Muito daquilo que a irmã D tem julgado ser discernimento é ciúme. Ela se dispôs a tudo considerar com olhos ciumentos, ser suspeitosa, conjecturando o mal, desconfiar de quase tudo. Isto causa infelicidade mental, desalento e dúvida, onde devia existir fé e confiança. Estes infelizes traços de caráter levam-lhe os pensamentos para um conduto sombrio, onde ela condescende com um pressentimento do mal, enquanto um temperamento grandemente sensível a leva a imaginar negligência, menosprezo e ofensa, quando isto não existe. Estes infelizes traços de caráter, com uma vontade forte e arraigada, têm de ser corrigidos e reformados, ou do contrário levarão ambos vocês a sofrer o naufrágio da fé. Não demorar o pensamento no poder de Satanás. É pelo contemplar que nos transformamos. Demorando o pensamento no amor de Deus e nosso Salvador, contemplando a perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como nos pertencendo pela fé, seremos transformados na mesma imagem. Portanto, não juntemos todos os quadros desagradáveis, as iniquidades e corrupções e desapontamentos, as evidências do poder de Satanás, dependurando-os nas câmaras de nossa memória, sobre eles falando e nos lamentando até que nossa alma se encha de desânimo.
Uma alma desanimada quer dizer um corpo em trevas, não só deixando nós de receber a luz de Deus, mas impedindo também que outros a recebam. Satanás satisfaz-se com ver os efeitos dos quadros de seus triunfos, tornando os seres humanos desanimados e sem fé. Influências do ambiente. Quanto mais o paciente puder ser conservado ao ar livre, de menos cuidados necessitará. Quanto mais agradável for o ambiente, mais se encherá de ânimo. Encerrado numa casa, embora elegantemente mobiliada, torna-se nervoso e sombrio. Rodeai-o das coisas da natureza. Colocai-o onde possa ver desabrochar as flores e ouvir trinar os pássaros. E então seu coração cantará em uníssono com as canções das avezinhas. O corpo e a alma experimentarão alívio, a inteligência despertará, a imaginação será estimulada, e preparado o espírito para apreciar a beleza da palavra de Deus. O ambiente afeta a experiência. Foi-me então mostrada uma jovem, que se havia afastado de Deus e estava envolta em trevas. Disse o anjo. Ela correu bem por algum tempo. Que foi que a estorvou? Fui levada a olhar para trás e vi que fora a mudança do ambiente. Ela se associava com jovens semelhantes a ela mesma, tomados de desmedida alegria e hilaridade, orgulho e amor do mundo. Se tivesse levado a sério as palavras de Cristo, não precisava ter cedido ao inimigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação pode estar em toda a nossa volta, mas isto não torna necessário que nós entremos em tentação. A verdade vale tudo. Sua influência tende não a degradar, mas a elevar, enobrecer, purificar e exaltar a imortalidade e ao trono de Deus. Disse o anjo: você quer a Cristo ou ao mundo? Satanás apresenta aos pobres mortais o mundo com os mais sedutores e lisonjeiros encantos, e eles o miram, e seu brilho e ouro-pel lhes eclipsam a glória do céu, e aquela vida que é permanente como o trono de Deus. Uma vida de paz, felicidade e inefável gozo, e que nada conhece de tristeza, pesar, dor ou morte, é sacrificada em troca de um breve espaço de vida de pecado. A vista modela a personalidade. A vista de seus olhos e o ouvir de seus ouvidos lhe perverteram o coração. Percepções confundidas pela preferência de vantagens temporais. Ló escolheu Sodoma como residência porque olhou mais as vantagens temporais que havia de obter que as influências morais que o cercariam a ele e à família. Que lucrou ele quanto aos bens deste mundo? Seus bens foram destruídos. Morreu parte de seus filhos na destruição da ímpia cidade. A esposa transformou-se em estátua de sal à beira do caminho, e ele próprio salvou-se como pelo fogo. E não findaram aí os maus resultados de sua escolha egoísta. A corrupção moral daquele lugar tanto se havia entretecido no caráter de seus filhos, que não poderiam discernir entre o bem e o mal, entre o pecado e a justiça. Percepções obscurecidas a verdades eternas. Daqueles que fizeram mau uso dos meios dedicados a Deus, será exigido prestarem contas de sua mordomia. Aos que egoístamente lançavam mão de meios por causa de seu amor do ganho. Outros não têm consciência delicada. Esta foi cauterizada por um egoísmo longamente acariciado. Sua mente fluiu por tanto tempo num conduto baixo, egoísta, que eles não podem apreciar coisas eternas. Não dão valor à salvação. Parece impossível elevar-lhes a mente de modo a estimarem devidamente o plano da salvação ou o valor da expiação. Interesses egoístas elevaram-lhes o ser todo, prendendo qual um imã a mente e as afeições, atando-as a um baixo nível. Algumas dessas pessoas jamais alcançarão a perfeição do caráter cristão, pois que não veem o valor e a necessidade de semelhante caráter. Seu espírito não pode ser levantado de modo a ficarem encantados com a santidade. O amor próprio e interesses egoístas por tal forma se entreteceram no caráter que não podem ser levados a distinguir o sagrado e eterno do comum. O que vivifica as percepções? Quando o coração é purificado do egoísmo e egotismo, eles estão em harmonia com a mensagem que Deus lhes envia.
As percepções são avivadas, as sensibilidades enobrecidas. O semelhante aprecia o semelhante. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 8:47.